Mais uma vez, paz seja convosco. Louvamos a Deus por essas portas que se abrem, pelo renovo das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar neste dia, como o tem feito todos os dias da nossa vida. Estamos meditando nas doutrinas da graça, tema espinhoso, porque não fala só de bênçãos, mas fala de como nós devemos nos portar e como funciona toda a questão da salvação. Nós já falamos sobre a depravação total, falamos da desgraça que é o ser humano, como nós somos maus e ruins, como nós procuramos ser bons, mas comparando-nos a pessoas que são piores que nós. Nós falamos sobre a graça de Deus, que é uma graça irresistível, graças a Deus por isso, porque ela nos alcança mesmo que a gente não queira, o Senhor nos alcança. A graça dele é irresistível. Terminamos na semana passada o tema da expiação limitada, ou seja, Cristo, ele morreu por alguns, não por todos. O sacrifício dele é um sacrifício que ele é pleno e eficaz sobre a vida daqueles que o Pai os escolheu. E hoje nós vamos falar sobre esta condição da eleição incondicional. Incondicional quer dizer que não tem condições, não tenho que subir no monte, apesar de ser subir no monte é legal, eu não tenho que dar o dízimo, entendeu? Apesar de ser uma lei, essas coisas não são coisas que vão fazer você ser apto ou não ser apto, ser aceito ou não ser aceito, porque o amor de Deus ele é incondicional e também o é a sua eleição. Se todos nós somos tão corrompidos que não podemos nos achegar a Deus, e a palavra de Deus diz que Ele olha por toda a terra, não encontra ninguém que faça o bem, ninguém que queira Ele, como que nós podemos chegar a Deus sem sermos nascidos de novo? Não há condição. Por isso que a graça irresistível, ela é a determinação do Senhor em nos envolver. Em algum momento das nossas vidas nós somos alcançados. Se essa graça específica foi comprada por Cristo na cruz, se não foi, nós estamos perdidos, nós somos entregues apenas aos nossos desejos, às nossas vontades, ao nosso querer. E o ser humano entregue aos seus desejos e às suas vontades, ele se perde. A gente vê todas as lambanças, toda a bagunça que está nesse mundo aí fora. E está porque as pessoas fazem o que querem. Cada vez mais nós vemos a situação da sociedade vendendo a ideia de que você pode fazer o que você quiser, que você não tem que dar resposta a ninguém, que você não tem que dar satisfação a ninguém, que a sua vida, o seu corpo, quem determina é você. E nós temos a condição de um Deus, de um Cristo que morreu na cruz por nós, porque não poderíamos nós nos salvar. Então, se tudo isso é verdade, se nós somos depravados, se o Senhor nos alcança com a graça irresistível dele, se ele pagou realmente o preço na cruz, então é claro que a salvação não se deve à nossa escolha ou ao nosso desejo, à nossa vontade. Quem não gostaria de ter ficado na cama? Tá friozinho, tá gostoso se ficar em casa. Ficar em casa, tomar um café mais tarde, entendeu? Toda uma semana, entendeu? Aí pela frente de trabalho, por vir. Como quem não gostaria de ficar em casa? E aí a gente vem para a casa do Senhor, porque Ele nos atrai. É muito melhor a gente ser atraído e ouvir a voz do bom pastor do que nós fazermos o nosso querer. É algo que não procede de nós, mas procede dele. Ele, Deus, escolheu aqueles para os quais mostraria a graça irresistível e para os quais a compraria. E é um grande dilema, uma grande dificuldade no nosso coração. Imaginar um Deus que ele poderia escolher todas as pessoas, ele poderia transformar todas as pessoas, mas ele não faz. Nós vemos dia após dia pessoas aceitando a Cristo, como pessoas negando a Cristo. Pessoas que deveriam estar tendo uma vida abençoada diante do Senhor, mas estão perdidas por aí. Então as pessoas, por causa dos espinhos da vida, por causa das lutas da vida, elas rejeitam a figura de Deus, a menos que a graça irresistível as alcance. Essa eleição se refere à escolha de Deus, quantos aqueles a quem Ele salvaria. Então as pessoas que são filhos de Deus, aqueles que são realmente escolhidos de Deus, em algum momento confessam Ele como Senhor e Salvador e começam a trilhar. Alguns vão e voltam,
Alguns não voltam porque nunca foram filhos de Deus. O cristianismo, ele tem muito mais a ver com a perseverança do que realmente um momento. Momento em que você se emociona, momento em que você fica feliz ou que você é batizado, a vida não é um momento. Casamento não é um momento. Casamento é uma construção em que você, dia após dia, você vai construindo. Às vezes cai um tijolo, você põe de volta. Então toda essa perseverança, ela tem a ver com o cristianismo. Essa questão de momento, um dia. Não, essa não é questão de um dia, não faz diferença. Tem que ficar guardado na nossa memória, sim, mas é apenas um dia, um momento. Aqueles que Deus escolheu, eles perseveram até o fim. No fim da carreira, eles vão ser encontrados como aprovados. Se você teve uma má caminhada, mas você teve um bom fim, você é um filho de Deus. Se você teve uma boa caminhada e um mau fim, você nunca foi filho de Deus. As pessoas, elas se apoiam em obras sociais, se apoiam em tantas coisas, em atitudes religiosas. E isso não leva a nada, isso não leva a Deus. Na verdade leva, porque todos os caminhos levam a Deus, mas alguns para a salvação e outros para o inferno. Essa eleição, ela é incondicional, porque não há nenhuma condição que o homem tenha que satisfazê-la antes de Deus escolher salvá-lo. Você eu vi que algumas pessoas trouxeram lanche, para o almoço. Você parou em algum lugar, foi lá e falou assim: eu quero um bolo, eu quero um pão. E o cara falou assim: é R$5, é R$10, é R$15. Se você não pagar, você não leva. A condição para você levar aquele material é você pagar. Então, as nossas vidas, elas são cheias de condições para nós conseguirmos coisas. Mas em relação à salvação, isso não existe. E isso é um grande conflito dentro do coração humano, porque ele quer pagar alguma coisa, ele não quer ficar devedor. Nós temos isso, essa dificuldade de sermos abençoados. Nós queremos dar algo em troca, não queremos ficar devendo nada para ninguém, mas a salvação de Deus, ela é incondicional. É Ele que nos escolhe e Ele faz o que é o necessário para que você cumpra o desígnio dEle. E é assim que funciona. O homem, ele está morto em seus delitos e pecados, eu e você. Se o Senhor se afastar de nós, se o Espírito se afastar de nós, nós fazemos coisas que são abomináveis. Nós não conseguimos, não podemos mensurar o que nós faríamos sem Deus. Como nós iríamos agir. Se você lembrar um pouco da sua vida 5, 10 anos atrás, o que você fazia? Como você era? Como você respondia a agressões, como você respondia aos reveses da vida. O homem, ser humano, está morto nos seus delitos e pecados. Por isso, não há nenhuma condição que ele possa satisfazer antes que Deus escolha salvá-lo da sua morte. As atitudes religiosas, elas não ajudam em absolutamente nada, pelo contrário, mascaram uma enfermidade do nosso coração. Quando nós olhamos os fariseus, nós olhamos aqueles homens religiosos da época de Jesus. Aqueles homens, eles tinham toda uma aparência, mas dentro Deus falava para eles, Cristo falava para eles: vocês são como um túmulo branco, caiado, pintadinho, mas dentro de vocês tem morte. A aparência externa, ela revela o que está dentro do coração. Sim, é importante. Eu venho à casa do Senhor e eu tenho que ter zelo pelas coisas do Senhor ou pela casa de Deus. Eu não vou vir com qualquer roupa, mas isso não é o que te define. Isso vai ser apenas uma expressão daquilo que está dentro do seu coração. Se você estiver só por fora, também não vale nada. Nós temos que entender que a manifestação grande e maior é a manifestação de dentro para fora, em que nós apresentamos às pessoas e apresentamos a Deus aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Eu conversava com o Alice ontem. A bênção de Deus, ela tem que ser compartilhada com as pessoas. Nós temos que usar esses benefícios que Deus está nos dando para nós olharmos para o próximo. Em você olhar e pagar um lanche para alguém, dar um recurso para alguém, fazer alguma coisa. A vida não gira em torno apenas de você. Brincava com Rosângela esses dias, falava assim: não tem como você vencer Deus na questão da bênção. Se você abençoa com 1000 pessoas na rua, com alimento, ou entidades sociais, Ele te dá 2, é uma coisa louca. Mas você não pode ser motivado a viver dessa maneira.
achando que você, por fazer, você tem direito a algo. A eleição ela é incondicional e nós não somos bons. Essa é uma realidade. Não há nenhuma condição para que você possa satisfazer, fazendo com que Deus te escolha salvar da morte. A cultura grega, romana, babilônica, síria, as culturas do passado, elas sempre pensaram na condição de que no fim dos tempos vai aparecer um velhinho lá, entendeu, com uma bengalinha, e aí você vai parar diante de uma balança e vai ser colocado lá a areinha das suas atitudes boas, a areinha das suas atitudes más. A gente vê isso nos filmes. Aí a balancinha fica ali, fica assim. Se ela falar para o lado bom, ele fala, beleza, senão você vai para o inferno. Não funciona assim. Que miserável seríamos se a gente vivesse correndo atrás disso. E as igrejas vendem essa ideia, em que eu tenho que ficar correndo e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Não é você, é Deus. Ele que nos elege. Nós não estamos dizendo que a salvação no final ela é incondicional, porque ela não é. Você tem responsabilidades. E algumas pessoas entendem que a eleição ela é da parte de Deus e eu não faço nada. Eu sento, eu descubro o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu acho que eu posso sentar no gramado e ficar ali vendo o riozinho passar e não fazer absolutamente nada. Nós temos que fazer. Nós temos obrigações. Eu tenho obrigações com vocês. Vocês têm obrigações com outras pessoas. As pessoas elas estão famintas. As pessoas elas estão necessitadas. E nós continuamos vivendo como se a vida fosse simplesmente acordar, trabalhar, passar e dormir, e aí você come de novo. Será que Cristo morreu para que nós tivéssemos apenas essa vida? Essa vida faz parte. Eu tenho deveres cíveis. Eu tenho que votar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar os meus impostos, mas a nossa vida não se resume a isso. Nós temos que aprender a olhar para as outras pessoas. Temos de satisfazer a condição de fé em Cristo para herdarmos a vida eterna. Um dia você vai ter que dizer sim. Você não pode simplesmente sentar e achar que a vida é isso e pronto, não. Você tem coisas a fazer. O que foi, Helena? Nada. A eleição é uma condição para a fé. E não a fé é uma condição para a eleição. Nós já falamos isso desde Graça Irresistível. Porque Ele te escolheu, você responde com fé. Porque Ele te escolheu, você diz sim. E não ao contrário. Apocalipse 13:8, um texto conhecido. Apocalipse 13:8. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a formação do mundo. Apocalipse vem nesse texto dizendo sobre a condição do fim. Ele vem mostrando na condição da guerra dos santos com os demônios, o fim dos tempos. E vão haver pessoas que vão adorar a besta, que vão olhar para esse mundo e tudo que ele oferece, que vão falar, eu quero esse mundo. Eu quero os prazeres desse mundo. Eu tenho mesmo é que trabalhar e juntar 5, 10, 15, 20 mil, 30 mil reais. Porque eu preciso ser satisfeito nas minhas vontades. E não há problema em você ser satisfeito nas suas vontades. O problema é você viver só para satisfazer as suas vontades. Então, nesse momento, ele vem falando da condição da besta. Que ela vai apresentar coisas, situações. E ela já está ativa nos dias de hoje. E ela vai chegar para você e falar assim, olha, opte por tal coisa, opte por tal coisa. Não vá para a igreja, fique em casa. Não leia a palavra do Senhor, vá para o cinema. Não vai fazer isso não, não vai ajudar numa ação social não. Fica com a tua esposa, fica com o teu filho. E eu estou falando de coisas lícitas. E essa questão de você adorar... Tá com calor, Sé? Mais uma. Aí. Então, ela vai falando de uma condição, de uma época, que é a época que nós estamos vivendo, em que as pessoas querem ser satisfeitas na sua vontade e na sua vontade apenas.
e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Existe um livro da vida do Cordeiro. E a eleição incondicional trata disso. Trata de pessoas que Deus, antes que houvesse qualquer coisa, Ele foi lá e escreveu o nome e falou assim: esse é meu filho. Nós não sabemos a motivação de Deus. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas Ele garante que não é porque você é bonitinho, cheiroso, ou porque você é frequente na igreja, ou porque você é fiel numa obra ou num recurso. Não é por isso. Porque existem muitas pessoas melhores do que você dentro do contexto social. Há pessoas que abandonaram suas casas e foram para o Rio Grande do Sul para ajudar aqueles que estão sofrendo lá. E é uma coisa bendita. Mas isso não te torna apto a ser um servo de Deus. Qual é a motivação? O que leva as pessoas a fazer isso? Há um livro da vida do Cordeiro. Esse Cordeiro que é o Cristo, que é o Senhor, que é o nosso Mestre, que morreu naturalmente ou no temporalmente há 2020 e poucos anos atrás, 2030 anos atrás, mas que ele já havia sido morto antes da fundação do mundo. Havia um desígnio, havia uma determinação, e aquilo tinha que se cumprir. Em todos os evangelhos a gente vê a figura de Cristo falando assim: eu vim para fazer e para cumprir a vontade do meu Pai. Eu faço o que Deus manda eu fazer. E aí no final ele fala: está consumado, foi cumprido. O sacrifício que eu tinha que fazer pela vida da Vânia foi feito. Não existe outro sacrifício. Ela não precisa ir de joelho até a Aparecida para se tornar digna, porque aquele ato não torna ela digna. O que torna ela digna é ela ter o livro dela, o nome dela escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Deus comprou a nossa redenção na cruz. Ele nos deu vida espiritual. A vida quem deu foi Ele. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há nada de bom em você. Não há nada que seja agradável em você, em mim. Ele nos deu vida espiritual enquanto nós estávamos mortos. Ele derrama a sua graça. E por mais que nós queiramos sair, Ele nos abraça e fala assim: não, você vai ficar comigo. Ele não permite que você volte atrás. A palavra de Deus diz que, se possível fosse, esses tempos maus iriam enganar e trazer até os eleitos. Mas isso não é possível, porque a palavra do Senhor tem que se cumprir. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E quando isso acontece, Ele derrama sobre mim, Ele derrama sobre você a fé. A fé que é algo que é invisível, a fé que é algo que você não pode mensurar, é algo que você não pode comprar. Você não consegue a fé em um livro qualquer. Você não consegue fé vindo na igreja. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode estar na igreja e você não está ouvindo nada. Você pode estar pensando no WhatsApp, você pode estar pensando no almoço que você vai ter que fazer. Você pode estar pensando em tantas coisas. A internet, ela é uma bênção. É um privilégio da gente poder abençoar vidas que não podem estar aqui. Mas isso nos distancia. As pessoas, elas acostumam. Houve um crescimento enorme na pandemia de muitos ministérios. Alguns ministérios tiveram dentro da pandemia um crescimento de 10, 20, 30 mil membros. Mas eles eram membros mesmo? Eles eram pessoas que realmente eram reais dentro da presença do Senhor? Poucos. Se você começar a ver os atos de evangelismo na África, que reúnem 1, 2, 3 milhões de pessoas, imagina, 3 milhões de pessoas ouvindo uma pessoa pregar. Quantos convertidos? Será que foram convertidos mesmo? Será que são filhos de Deus mesmo? A eleição, ela é anterior à fé. E aí nós vemos a grande diferença entre uma pessoa que é filha e uma pessoa que não é filha. Uma pessoa que está na igreja apenas está. Vem porque é obrigada, vem porque talvez queira uma bênção, talvez queira algo em troca. Mas quando a pessoa ela é eleita, a motivação ela é outra. É agradar o Senhor.
Atos capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Nos evangelhos a gente vê claramente a pregação do evangelho aos judeus. Algumas pessoas tentavam ouvir o evangelho e Cristo falava assim, não, agora é a hora dos judeus. Eu vim para os judeus. Quando Cristo morre, ressuscita, e houve a rejeição por parte dos judeus, a coisa muda. O cenário ele muda. Pessoas como eu e você somos aptos a ouvir o evangelho. E as pessoas começam a pregar o evangelho. Pessoas que eram proibidas de entrar na Assembleia do Senhor, como aquele eunuco que era o ministro da fazenda da rainha Cândace da Etiópia, ele ouve o evangelho. Ele ouve a palavra de Deus. E é tudo cumprimento das Escrituras Sagradas. E nesse texto de Atos capítulo 13, verso 48, se diz, os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são de origem judaica, eu e você. Os gentios, ouvindo isso, isto que? A palavra do Senhor, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor que eles estavam ouvindo. E aí essa segunda parte do versículo, ela é chave dentro do nosso estudo, e ele fala, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem são esses? Aqueles de Atos de Apocalipse 13, 8. A palavra ela foi proclamada para muitos gentios. Alguns aceitaram. Alguns quiseram ouvir mais. Alguns disseram, isso tem a ver mesmo. Eu sempre encontrei isso como uma verdade. É a realidade. Atos capítulo 13, 48 relata como os gentios responderam à pregação do evangelho na cidade de Antioquia. Mas nós temos que entender que está dizendo não que todos foram aceitos, ou que todos quiseram, mas ele fala apenas aqueles que foram destinados para a vida eterna, ou seja, aqueles que Deus escolheu. Aquelas pessoas estavam no lugar certo, na hora certa, com a disposição correta. Quando a palavra é pregada, ela encontra um solo preparado. Algumas pessoas já tinham um solo totalmente bagunçado, com pedra, e não receberam aquilo. Mas aquelas pessoas que estavam ávidas. A figura de Cristo, quando ele entra no templo, havia um homem que estava lá servindo de contínuo no templo. Havia uma viúva, mais de 20 anos servindo no templo, porque ela sabia que Cristo estava voltando. O Messias estava para vir. Quando aquele Messias aparece no templo, o homem fala, já posso morrer, eu vi o meu Senhor. A moça também fala a mesma coisa, olha, toda a minha vida foi nada diante desse momento em que eu pude estar junto do meu Senhor. A palavra de Deus não fala mais nem do homem e nem da mulher. Não sei se eles viveram muito mais tempo, mas eu creio que eles estão no Senhor. E quando nós estivermos lá, nós vamos poder encontrá-los. E eles vão estar lá não porque eles ficaram servindo no templo ali, não, porque eles estavam querendo o Senhor, eles tinham fome de Deus, eles tinham fome da palavra do Senhor. A eleição por parte de Deus precedeu a fé e a tornou possível. Fé é algo que você não vê. Por que você veio aqui hoje pela manhã? Na tua cabeça você tem a fé de que essa igreja estaria aberta. É apenas uma fé, não é algo que você viu. Ninguém me ligou e falou assim, ô pastor Paulo, hoje a igreja vai estar aberta? Que horas que começa o culto? Você sabe que horas que começa, mesmo que você chegue atrasado. Mesmo que você ache outras ocupações. Mesmo que, se fosse uma viagem, se fosse uma coisa interessante, legal, você não iria atrasar. Duvido que você tenha atrasado para ir lá no show do Gabriel Sampaio. Você chegou atrasado. Não, eu vou chegar meia hora atrasado para ver se tem algum horário. Não, você não faz isso. Essa é a característica minha e sua da nossa depravação interna. Nós não damos importância às coisas do Senhor. Então Deus, sabendo disso, sabendo o contexto do meu coração, o contexto do seu coração, o que Ele faz? Ele traz a eleição para que então nós possamos crer. Essa é a razão definitiva, porque alguns creem e outros não. Não é pelo muito falar. Nós temos que continuar falando.
A palavra de Deus diz que nós temos que pegar a tempo e fora de tempo. Como, em outra passagem, diz, como que eles vão crer se não há quem pregue? Se não há quem fale? Como que as pessoas que convivem perto de você vão crer se você está focado apenas na venda das suas flores? Se você está preocupado apenas em montar o vaso ou fazer qualquer outro tipo de serviço. Se nós não exteriorizarmos a condição de Cristo, através de atitudes práticas, que foi o ponto principal, por exemplo, trazer alimento para as pessoas que têm fome na favela. As pessoas que estão com fome, elas têm dificuldade de ouvir. Você não esquece de trazer o lanche para você comer, mas você não traz o lanche para as pessoas comerem na favela. Quando você estiver comendo lá embaixo, lembra o cara quando ele acordar e não tem o que comer. Talvez o pão doce ele fique amargo para você. Talvez você se lembre da próxima vez, não de trazer o pão para você comer, mas de trazer o arroz para a pessoa comer lá. Mesmo assim, Deus, Ele sabendo que nós não somos capazes, Ele derrama a sua graça e a partir daí nós podemos ter fé. De modo semelhante, Jesus disse aos judeus, João capítulo 10, verso 26. João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E parece um discurso tão duro. As pessoas estavam sentadas ouvindo Cristo. Mas as pessoas não entendiam. As pessoas não queriam aceitar. E Jesus fala, não tem problema. A tua disposição, o seu jeito de agir e de pensar, reflete quem você é. Uma coisa que você não é ovelha. Observe novamente, ele não disse, vós não sois minhas ovelhas porque não creem. E a gente acha que se eu não creio, eu não sou ovelha. E é realmente isso. Mas se você pensa que a ser filho, ele depende de mim, que loucura. É eu esperar que a Manu tome uma decisão do que ela vai querer ser quando ela tiver 18 anos, 20 anos. É querer que o Pedro ele seja responsável pela provisão da casa enquanto ele está aí em 14 anos, sei lá. A gente espera coisas, mas a gente só espera. As pessoas elas não têm condição de esperar que o Daniel ele tome decisões, ou esperar que a minha filha Luísa com 18 anos ela tome decisões que são pautadas em uma idade mais avançada. Da mesma maneira o Senhor olha para mim e para você e fala assim, eles nunca vão ter condição de me aceitar. Por isso que Ele nos elege, por isso que Ele nos derrama da sua graça. Nós cremos porque somos as ovelhas eleitas de Deus, e não o contrário. João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. É muito claro. Jesus está falando, e Ele olha para aquelas pessoas e diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem não dá ouvidos a Ele, não é de Deus. Simples assim. João 18,37. Daniel. Então lhes disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes quem eu sou rei. Eu para isso nasci e para mim ao mundo, ao fim de dar testemunhos da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem não é da verdade, não ouve. Você vai pregar, abençoar, dar dinheiro, dar comida, dar testemunho, mas se a pessoa não é de Deus, ela não aceita. Já falei para vocês de um rapaz, não fui eu que vi, em que o cara estava em câncer, morte terminal de câncer, uma morte dolorida, e o rapaz falou assim, aceita Cristo, deixa eu orar, Ele pode te curar. E o cara falou, eu prefiro morrer de câncer a aceitar Cristo.
Não há nada a ser feito. Você exerce o seu papel. Pessoas como essa e outras são pessoas que no dia do juízo vão falar, eu nunca ouvi. E eles vão falar, sim, você ouviu, o Carlos falou. O Carlos foi lá e deu testemunho para você. Ele te ajudou com isso, ele tentou te ajudar e você não quis. Você preferiu os amores e os desejos do mundo. A gente vê pessoas que andaram com Paulo, que viram os milagres, a ação de Paulo. Viram o cara cair lá do quarto andar da casa lá e caiu no chão lá todo estribuchado. Paulo foi lá, orou, ressuscitou o cara. Os caras viram isso. Entendeu? E falaram que não queria. Não, eu prefiro as coisas do mundo. Judas. Tantos milagres. Viu a multiplicação dos pães. Viu Pedro andar sobre as águas. Viu Jesus Cristo controlando as tempestades. Ressuscitar os mortos. E aí ele vai lá e vende Cristo por 30 moedas de prata. Por mais que fosse pregado o evangelho para aquele homem, ele não iria aceitar porque ele não era ovelha de Deus, ele não era filho de Deus. O texto de Romanos 9, ele fala muito sobre essa condição da incondicionalidade, ou seja, não há condições. Se eu for de terno e gravata para a igreja, eu sou filho de Deus. Se eu mantiver meu cabelo comprido, eu sou filho de Deus. Se eu não usar maquiagem, eu sou filho de Deus. Deus fala, não há condições. Não há regras, não há normas, não há princípios, não há pressupostos que você tenha que cumprir, por mais que você queira estabelecer essas coisas. E as igrejas fazem isso. Olha, se você não chegar 9:30 para o culto, para a escola dominical, e Cristo voltar, você vai para o inferno. Isso não existe. Não existe. Reflete a tua falta de compromisso com Deus. Mas a salvação não tem a ver com o compromisso com o Senhor. Tem a ver com a ação de Cristo. E não a minha ação. É claro que a minha ação, ela reflete quem eu sou. Se eu sou uma pessoa que sou amoroso com a Rosângela, eu estou demonstrando que ela é importante para mim. Se eu sou grosseiro com ela, ou eu só a abençoo quando eu quero algo em troca, aí eu sou nada mais do que um egoísta. As pessoas adulteram e dizem que amam. As pessoas usam drogas e dizem que amam a sua família. As pessoas trabalham 20 horas por dia e dizem que amam as suas famílias. Na verdade, a pessoa não quer lidar com a sua família. Romanos 9 enfatizou a incondicionalidade da eleição. Romanos 9, 11 e 12. Não, você passou? 11 e 12. E ainda não é. Não. E ainda não mesmo. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Primeiro, uma observação. Dentro do versículo 11, a gente vê esse texto entre parênteses. Eu já expliquei para vocês que texto entre parênteses, colchete, chaves, são textos que podem ter sido acrescentados. É como quando você está lendo a sua Bíblia e você escreve no cantinho lá. Acho que é isso, acho que é aquilo outro. Então, quando a Bíblia foi sendo traduzida e ela foi sendo copiada, porque não tinha gráfica, então as pessoas copiavam. Então se faziam cópias em mosteiros, em locais à luz de vela, o cara ia lá e escrevia, ele ia copiando, de um lado para o outro, copiando, era um copista, só menos isso. E aí chegava um momento em que ele deparava com uma cópia antiga, em que havia observação do Daniel lá, pá! Aí ele olhava assim e falava assim, será que isso é original? Será que não é? Por via das dúvidas, eu vou colocar o que o Daniel escreveu aqui, mas eu coloco entre parênteses, para que a pessoa saiba que pode ser texto e pode não ser texto, tá? Então, nesse texto aí, Romanos 9, 11 e 12, vem dizendo, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Esse texto, ele não está nos escritos originais. Então, teria que ser. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal.
vírgula, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Então a gente vê a condição da eleição divina em relação ao serviço, em que aqueles homens, eles não tinham nascido ainda. Aquela ideia de que a criança no ventre da mãe, ela é boazinha, ela não tem problema, ela não faz mal, não tem... Não, isso não existe, a gente já trabalhou muito isso. A criança dentro do ventre, ela é tão má como qualquer outra pessoa. Aquela criança, as duas estavam no ventre, não tinham praticado o bem ou o mal fora da barriga da mãe, e Deus já tinha dito, um vai ser servo e outro vai ser senhor. Ele vem mostrando essa condição da eleição. Alguns intérpretes dizem que Romanos 9 não tem nada a ver com a eleição de indivíduos para os seus destinos eternos, mas apenas trata de pessoas em contexto de coletividade, desempenhando seus papéis históricos. Em parte é verdade. Penso que isso é um erro, principalmente porque não se harmoniza com o problema que Paulo estava abordando no capítulo. E quando nós lemos os textos bíblicos, nós temos que entender que não pode haver divergência entre pensamentos, ainda mais dentro do mesmo autor. Se Paulo está falando sobre eleição, ele está falando sobre eleição. Ele não pode num dia pensar numa coisa e outro dia pensar noutra. Até poderia ser ele estivesse fazendo aquilo segundo a sua própria cabeça. Só que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o mesmo. Nessa caminhada com vocês ao longo dos anos, eu conheço um pouco de cada comportamento de cada pessoa. E se a pessoa ela age de uma maneira em uma situação, ela vai agir em outra também, porque é a característica. Então, se eu conversar com a Ingrid hoje, ou conversar com a Ingrid daqui a um mês, a menos que tenha uma mudança muito drástica, o mesmo pensamento dela que está lá vai ser o daqui. E aí eu consigo ver, não, quem fez isso foi realmente a Ingrid, porque ela pensa dessa maneira, ela faz dessa maneira aqui, e ela está fazendo aqui. E a gente consegue definir isso dentro de escrita, o que a pessoa escreveu, como que ela escreveu, se ela escreveu tem sentido. E quando as pessoas começam a interpretar as coisas de uma maneira diferente, parece que o apóstolo ele é louco. Ou que o próprio Deus é louco. Em que ele ensina uma coisa e depois ele desfala. Ele fala para fazer de um jeito e depois para fazer de outro jeito. Você mesmo pode ler essa incongruência, digamos assim, ao ler os primeiros 5 versículos de Romanos. Romanos 9, de 1 a 5. Romanos 9, versos de 1 a 5. Digo a verdade que no mim, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema e maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas, pertencentes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Apóstolo Paulo está pregando a palavra e as pessoas ouvem e não entendem. E ele fala, eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, para que vocês pudessem ouvir o que eu estou falando e entender. Mas não há como ele ser maldito de Cristo, porque ele é eleito de Cristo. E por mais que ele queira e se esforce, as pessoas elas vão continuar fazendo o desejo da sua vontade. Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Porque ele no verso 5, ele vem falando, deles são todos os patriarcas, verso 4, são israelitas, pertence-lhes a adoção, que eu acho que estou lendo errado, 9...
Deles são os patriarcas e também deles descende a Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, mas não são todos. Porque se fossem todos, fica parecendo que a palavra de Deus tem o quê? Falhado, que foi o verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, apesar de você ter um sangue israelita, apesar de você ter nascido dentro de Israel, não necessariamente você é israelita segundo os padrões de Deus. Não basta você estar numa igreja, você tem que ter a servidão cristã, você tem que ter características, elementos que as pessoas olhem em você e vejam Cristo em você. As pessoas têm visto Cristo em você? Ou será que não? Se você não está sendo visto como cristão, talvez você não seja cristão. Talvez você esteja apenas se enganando e a melhor coisa que você tem a fazer é ficar em casa dormindo. Porque o cristão, ele tem atitudes de cristão. Age como cristão. E aquelas pessoas, elas começam a ficar confusas, porque elas falam, nós somos israelitas. E ele fala, nem todos são israelitas. Não é só porque você nasceu nessa nação que você é. A palavra de Deus não falhou. Mas isso é o que as pessoas começaram a pensar, e hoje ainda pensam, que por estarem numa igreja, por serem batizados, por terem uma vida religiosa, elas são chamadas de filhos. A questão mais profunda que Paulo estava tratando não era por que Israel, como nação, tinha este ou aquele papel histórico, e sim que indivíduos de Israel eram anátemas e separados de Cristo. Ser anátema é ser maldito. É você estar na igreja e não ser filho. Não há coisa pior do que você achar que você é e você não é. A traição dentro do casamento. Quando a pessoa ela é traída, ela olha e fala assim, poxa, eu dei tanto, eu fiz tanto, e a pessoa descobre aquele choque. É esse choque que vai haver no dia do juízo. Em que as pessoas elas acharam que fizeram tudo o que é certo, mas não fizeram. Não eram. A eleição, ela é o fator definidor se a pessoa ela é ou se a pessoa não é. Em outras palavras, destinos eternos individuais estão realmente em jogo. A sua vida espiritual eterna, ela está em jogo. E você tem que zelar por essa vida. Leitura da palavra, oração, são sinais. Quanto mais você se afasta de Deus na leitura e na oração, mais você mostra que você não quer estar junto com o Senhor nos altos céus. E Deus, ele é bondoso, ele não vai conceder isso para você. Imagina você ficar a eternidade inteira nos altos céus, louvando a Ele, tendo que glorificar Ele. Ele vai te honrar nisso, se você assim o desejar. A natureza do argumento de Paulo confirma isso, porque a primeira coisa que ele disse para confirmar que a palavra de Deus não havia falado foi: nem todos os de Israel são realmente israelitas. Em outras palavras, os indivíduos em Israel que pareciam nunca foram parte do verdadeiro Israel. Em seguida, Paulo mostrou como a eleição incondicional de Deus estava operando em Israel. Opera na minha vida, opera na sua vida. A incondicionalidade da graça eletiva de Deus, ela é enfatizada novamente em Romanos 9, de 15 a 16. Romanos 9, 15 a 16, por favor. Romanos 9, desculpa. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem correr, mas de usar Deus a sua misericórdia. E parece um discurso extremamente duro, e em que Deus fala: eu faço o que eu quero. Homens veem essa condição de Deus dentro da sua soberania e querem agir da mesma maneira. Quem decide sou eu. Quando você acha que você decide alguma coisa, você quebra a sua cara. Porque quem governa e quem reina todas as coisas é Deus. E tudo acontece para cumprir o seu eterno e bendito propósito.
Amém, queridos? Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome pela Tua graça nas nossas vidas. Agradecemos, Pai querido, porque somos eleitos de Deus, porque o Senhor nos alcançou. Que o Senhor possa, Pai querido, nos manter dentro dos Teus caminhos. Que nós possamos, Pai querido, honrar-Te, Pai querido, com a mudança do nosso ser. Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.